Boa tarde a todos. 17ª reunião da Comissão Permanente de Esporte, Cultura, Turismo, Recreação e Lazer, dia 22 de dezembro de 2022. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 17ª reunião ordinária. Verificação de presença dos membros da comissão nos termos regimentais, chamada individual. Vereador Matheus Moreno, presente. Vereadora Duda Hidalgo. Presente. Vereador Sérgio Zerbinato. Presente, presidente. A quórum, presentes ainda os convidados, nosso amigo vereador André Rodini, também foi convidado o vereador André Trindade, porém justificou a ausência. Gostaria aqui de agradecer a senhora Nayana Vieira Bazan, gestora de negócios do SEBRAE, o senhor Wellington José Lavoyer, diretor administrativo da Funtec, o senhor Newton César da Cruz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Hotéis, Motéis, Restaurantes, Bares e Fast Foods de Ribeirão Preto e região, e a todos aqueles demais presentes, assessoria, o pessoal do Legislativo, ao Fernando, obrigado a todos pela presença. Em deliberação da ata da sessão anterior, os senhores vereadores, membros da comissão, receberam a ata previamente, portanto, encontra-se a mesma em discussão, não havendo vereador a discutir. Em votação, a ata da reunião anterior, Matheus Moreno vota sim. Vereadora Duda Hidalgo. Voto sim. Vereador Sérgio Zerbinato. Voto sim, presidente. Aprovado. Vamos ao item 1 dos nossos informes da pauta. Conforme tratado e deliberado por esta comissão na reunião anterior, informo que foram protocolados os requerimentos e a indicação 8132 de 2022, requerendo informações sobre os fundos municipais na área do turismo, conforme especifica 8.133 de 2022, que requer informações sobre encaminhamentos feitos à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, conforme especifica. Requerimento 8.134, também de 2022, informações sobre a atuação da Secretaria que especifica na área do turismo. A indicação número 21.170 de 2022, que indica ao município atuar junto ao governo do Estado quanto a melhorias no aeroporto Leite Lopes, conforme especifica. Informo que ainda a gente não obteve as respostas dos requerimentos que foi informado a todos. Algum vereador gostaria de comentar? Alguma observação? Zerbinato? Então, vou ao item 2. Conforme acordado em reunião de vereador no diálogo sobre constituição de comissões permanentes para 2023, esta comissão apresentou o projeto de resolução número 39 de 2022, alterando o regimento interno para incluir a comissão entre aquelas que o mesmo prevê 5 integrantes. O projeto entrou na pauta de discussão desta Câmara na sessão de 13 de dezembro de 2022 e foi aprovado, publicado no Diário Oficial em 15 de dezembro de 2022, sobre a resolução número 31, tendo, na sequência, por ato da presidência, sido nomeados para integrar esta comissão a partir de 2023, os vereadores Duda Hidalgo e André Rodini. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, nosso amigo André Rodini. Além dos vereadores já anteriormente eleitos, o vereador Matheus Moreno, presidente, o vereador Sérgio Zerbinato como vice-presidente e o vereador André Trindade. Eu gostaria aqui de salientar sempre a parceria ao longo desses 2 anos da nossa grande companheira, a vereadora Duda Hidalgo, e o nosso querido amigo o vereador Sérgio Zerbinato. A Duda aqui, fazendo um elogio à parte, esteve presente sempre nesses 2 anos, então a comissão achou por muito bem e muito válido abrir o número de integrantes aí e receber sempre essa grande companheira e parceira nossa, que esses 2 anos aqui tem debatido, discutido, dialogado e trazendo a sua experiência, a sua bagagem para a área principalmente da cultura. E ao vereador Sérgio Zerbinato, nesse ano de 2022, substitui o nosso amigo vereador Isaac Antunes e tem feito aí um trabalho atuante junto com a sua assessoria, está cada vez mais permanente junto conosco na comissão. É um prazer aí tê-lo conosco também. E diga-se de passagem aqui uma comissão com ambos vereadores de primeiro mandato. Então, o ano de 2022 foi um prazer trabalhar com vocês dois. E finalizando os informes, eu passo para a ordem do dia, a pauta deliberativa da reunião. O item 1, conforme foi discutido na audiência pública, realizada em 25 de novembro, e a 15ª sessão desta comissão, no dia 27 de outubro, estamos propondo aos nossos pares constituir um grupo de estudos nesta comissão, para, em discussão com a sociedade e o governo, elaborar um ou mais projetos de lei, consolidando e atualizando a legislação sobre a política pública social municipal de preservação dos patrimônios histórico, artísticos, arquitetônicos e culturais
de Ribeirão Preto. Gostaríamos de indicar para a relatoria e coordenação desta comissão, se não houver objeção, a vereadora Duda Hidalgo, e para compor a mesma, os companheiros André Rodini e Sérgio Zerbinato, considerando a instalação da mesma a partir de 2023. Vereadores que desejam se manifestar a respeito, tudo ok? Alguma observação? Concordo, presidente. Em Duda, acordo também. Rodini. Já sou da comissão? Já é considerado nossa comissão. Concordo em gênero, número e grau. Muito obrigado, vereador. Não havendo mais quem queira discutir, para a proposta em votação, o vereador Matheus Moreno vota sim, vereadora Duda Hidalgo vota. Voto sim. Vereador Sérgio Zerbinato vota. Sim, presidente. Aprovado. O item 2, nós começamos na reunião anterior debates e discussões sobre a questão do turismo em nossa cidade. Agradeço mais uma vez aqueles que estão aqui presentes, numa semana do Natal, aí, com muita correria, todo mundo, final de ano. Agradeço mais uma vez a presença. E na primeira reunião foi discutido o tema Política Pública Social Municipal de Turismo em Ribeirão Preto, dela participando o diretor de turismo da Secretaria Municipal de Cultura, o senhor José Venâncio de Souza, o presidente do Conselho Municipal de Turismo, o senhor Paulo César Garcia Lopes, que também é presidente do Sincovarp, e o presidente do Ribeirão Região Convention Vistor Buriô, o senhor Márcio Santiago de Oliveira. As discussões foram profícuas e tivemos conhecimento do que ocorre no município, no momento, a respeito da temática proposta. Vale lembrar que essas discussões estão no contexto trazido por esta comissão parlamentar, para discutir a cidade como suporte de infraestrutura para o turismo regional e os circuitos turísticos como Caminhos da Anhanguera, Caminhos da Fé, Portinari, Brodowski e Batatais, Vacarini, Ribeirão Preto e Altinópolis, Marcelo Grasman, São Simão, Padre Donizete, Tambaú, Menina Isildinha, Arqueologia e Paleontologia de Monte Alto, Parque de Vassununga, Zequinha de Abreu, Santa Rita do Passa Quatro e Cachoeiras e Grutas, Cajuru e Caça dos Coqueiros, Museu de Cana, Pontal, Mapa do Turismo Brasileiro, classificação de Ribeirão Preto na categoria A, Turismo de Eventos e Negócios, com os grandes eventos locais, AgriShow, Ribeirão Rodeio, João Roque, Feira Nacional do Livro, Festival Tanabata, Encontro Nacional de Folia de Reis e eventos científicos na área da saúde, infraestrutura, empreendedorismo e trabalhadores nos segmentos do turismo. Turismo receptivo, pontos turísticos locais, Palácio Rio Branco, Campus da USP, Choperia Pinguim, Quarteirão Paulista, Igrejas Catedral, Igreja Santo Antônio, Igreja Santo Antoninho dos Pobres, Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora do Rosário, Vila Tibério, Igreja Santa Rita de Cássia das Palmeiras, Ribeirão Verde, Morro de São Bento, Bosque Municipal, Zoológico, Jardim Japonês, Mirante, Espaço Cultural Antônio Palocci, Santuário das Sete Capelas, shoppings e comércios locais, Polo Cervejeiro, Cervejaria Colorado, parques municipais, Mercadão Central e Novo Mercadão, museus, teatros, estádios e monumentos, Arquivo Público Histórico Municipal, Circuito Gastronômico, Culinária Italiana, Japonesa, Árabe, Comidas de Boteco, Feiras de Artes e Artesanatos, Praças e Avenidas, Plano Municipal de Turismo, Resgate da História do Trem, Mogiana, São Paulo e Minas, entre outros, com um viés especial de discutirmos neste contexto as questões de responsabilidade social em turismo, seja pelo combate a todo tipo de exploração no exercício da atividade no município, como a inclusão da população nas áreas e nas ações desta política pública. Hoje o tema proposto é a formação, capacitação e qualificação dos profissionais, empreendedores e trabalhadores na área do turismo em nossa cidade. Para tanto, convidamos a se fazer presentes a senhora Nayana Vieira Bazan, gestora de negócios do SEBRAE, representando o gerente senhor Carlos Alberto de Freitas, SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio aos Micro e Pequenas Empresas. Gostaria de iniciar, gostaria de fazer uso da palavra, senhora Nayane. A senhora tem 10 minutos, pode ficar à vontade suas considerações, suas apresentações e suas observações sobre o tema. Boa tarde a todos. Agradeço o convite em nome do nosso gerente, Carlos Alberto, que está de férias. Estou aqui representando ele. Boa tarde.
Bom, falar de turismo para nós que lidamos todos os dias com empreendedores é muito bom. E ficamos honrados em poder estar aqui debatendo esse tema. Já há alguns anos a gente tem levantado sempre a pauta do turismo em Ribeirão Preto, em toda a região que a gente presta atendimento, mas sabendo do potencial que o município tem. Há 3 anos estamos trazendo ações específicas para os empreendedores de turismo no município, mas nós sempre notamos um baixo engajamento. A gente tem taxas de no-show, que é quando o cliente se inscreve para ir nos nossos eventos, nas nossas capacitações, e não comparece por algum motivo, seja um imprevisto, seja uma falta de interesse repentina, enfim, qualquer que seja o motivo, essa taxa de no-show é muito alta nos eventos de turismo em Ribeirão Preto, para os empreendedores. E é muito importante a gente trazer isso para a pauta. Por quê? Porque o baixo engajamento dos empreendedores. O número de empresários em turismo aqui na nossa cidade é muito alto, a cidade tem potencial e a gente não consegue capacitar o público. Além de trabalhar eventos coletivos com esses clientes, a gente também traz consultorias, que são atendimentos individuais. Até agora, nos últimos anos, com a pandemia, nós trouxemos produtos que têm alto custo para o Sebrae, que são produtos que a gente paga outros parceiros para executarem. Nós fornecemos esses produtos de forma gratuita para os clientes e, mesmo assim, a gente ainda tem um baixo engajamento. Então, dentro desses meus 10 minutos de fala, o que eu queria dizer? Que nós queremos muito poder trabalhar o turismo na cidade. Nós temos muitos produtos que podem e devem ser aplicados para esse público. São produtos específicos do turismo que podem promover o desenvolvimento desses empresários para que eles estejam aptos e prontos para receber os turistas nas cidades. Mas a gente precisa de mais, né? Só a gente querer, a gente percebeu que não foi suficiente nos últimos anos. Então, eu queria deixar aqui o meu pedido, e se eu puder contar com o apoio de vocês, e dizer que a gente quer estar junto de vocês para poder desenvolver o turismo aqui em Ribeirão Preto. E deixo aberto também, se vocês quiserem fazer algum questionamento, estou aqui à disposição. Eu ia até perguntar, né, as possibilidades de trabalho do Sebrae com os empreendedores, mas eu acho que você já explanou, pelo menos aqui na minha dúvida. Duda, Zerbinato, fiquem à vontade. Primeiro, muito obrigada a todas e todos que estão aqui presentes. É isso, né? Antevéspera do Natal, e a gente está aqui debatendo as possíveis mudanças que a gente consegue fazer dentro da nossa cidade, se conhecendo e trabalhando com uma pauta que é uma pauta tão importante. A primeira reunião que a gente fez a respeito do turismo nessa comissão foi a nossa última reunião, né, que antecedeu essa daqui, e eu aprendi muito com as pessoas que estavam dentro dessa reunião. Aprendi muito no sentido de que o turismo ele não tem contraindicação. Quando você fala de turismo, seja lá qual for o tipo de turismo, a gente só está trazendo benefício para a cidade. A gente está assim, proporcionando um serviço para as pessoas que estão vindo até aqui. Os restaurantes, comércios se beneficiam, a parte de hotelaria, centros de convenções, enfim. Todos esses espaços são beneficiados todas as vezes que a gente tem algum evento turístico dentro da cidade. Então, eu agradeço muito mesmo a presença de vocês aqui. E também, assim, vocês têm uma vasta experiência muito maior do que a minha dentro dessa área. Estou mais aqui para ouvir, mas eu queria te fazer uma pergunta, assim. Como que, governamentalmente, tem como auxiliar o Sebrae dentro desse espaço, assim, para o desenvolvimento? Hoje em dia, tipo, a Prefeitura de Ribeirão Preto, como a Prefeitura de Ribeirão Preto poderia auxiliar vocês para isso? Seria divulgação? Seria ter um espaço que fosse um espaço municipal, que poderia reduzir os custos das formações? Bom, existem N formas de contribuição, né? Eu acho que o primeiro passo é a gente conseguir engajar o público. E, para isso, sim, a gente precisa de um envolvimento em divulgação. Mas, mais que isso, a gente precisa da plena participação da prefeitura nesses eventos. Então, assim, são tantos detalhes que, às vezes, passam tão desapercebidos, né? E que, se vocês puderem contribuir, fazem tanta diferença. Então, se a gente se apegar nesse primeiro tópico, que seria: vamos melhorar a nossa divulgação em relação aos eventos que podemos trabalhar com esses empresários da área de turismo. Só divulgar não é suficiente.
Porque não é só levar o conhecimento, o evento, lá para a ponta e dizer, temos isso acontecendo. Mas a gente precisa envolver esse empresário, para que, de fato, além dele saber que tenha, ele tenha um interesse em vir, né? Então, quando a gente fala precisamos do apoio da prefeitura, é para que vocês se engajem no sentido de mostrar os benefícios da capacitação. Então, quais benefícios tem ao se capacitar? Nós podemos capacitar esses empresários para que eles aumentem o faturamento, para que eles reduzem os custos. Aí eu acho que começa a ficar mais a carinha deles. Quando a gente fala no dinheiro, talvez eles entendam melhor. Então, entender também a forma de se comunicar, de mostrar o objetivo dos treinamentos, das consultorias, para que, de fato, fique interessante para aquele empresário. E a gente conseguir também engajar o grupo. Porque nós temos muitos turistas, nós temos turistas polarizados em alguns segmentos. Então, se a gente falar do polo cervejeiro, a gente sabe que o polo cervejeiro ele é muito unido, sim. Se eu falar de um turismo mais voltado para a saúde, a gente sabe que existe o pessoal da saúde com as suas características próprias e existe o APL aqui, que sabe lidar muito bem com isso, mas existem outros tipos de empresários nessa área que estão soltos, que estão perdidos. O que nós, Sebrae, fizemos nos últimos 2 anos? Nós fizemos eventos aqui em Ribeirão Preto como sede, porque nós atendemos 27 municípios na região, e nós sediamos em Ribeirão Preto, até para promover o turismo local, e convidamos toda a região para vir falar de turismo aqui. Nós tivemos mais engajamento das cidadezinhas ao redor pequena, trazendo seus empresários para cá, do que do próprio município. Então, a gente tentou fazer assim, vamos desenvolver o território que nós atendemos, mas vamos focar em Ribeirão Preto, porque Ribeirão Preto tem muito mais condições de receber esses turistas. E a adesão em Ribeirão Preto foi baixa, e eles não teriam assim, nenhum problema de deslocamento, de custo, para eles seriam muito mais simples, né? E a gente também se questiona por quê. Será que eles não identificaram o benefício por trás daquilo? Então, temos ações programadas para 23 e se pudermos contar não só com a divulgação, mas com o engajamento e a união desse público, seria fenomenal. Sérgio Zerbinato, André Rodini, por favor. Boa tarde, público presente, assessores, Nayane, né? Sebrae, Cruz. Sejam bem-vindos. Obrigado, presidente Moreno, por me convidar a fazer parte dessa prestimosa comissão. Poderia ombrear com a Duda e o Zerbinato, todos jovens, então eu estou mais na turma dos cabelo branco aqui, eu posso talvez tentar ajudar com um pouco de experiência, o que eles têm de muito vigor de juventude. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao contrário do que a minha colega Duda fez. Eu quero saber o que o Sebrae pode ajudar a gente para que a gente consiga, por exemplo, colocar melhores projetos na casa. Essa semana, graças a um projeto maravilhoso do Partido Novo em Brasília, foi aprovado o Código de Defesa do Empreendedor. Um projeto que nós colocamos aqui na casa, passou na casa e foi vetado pelo prefeito, né? Então, a gente, apesar de você ter dito que o empresário gosta de dinheiro, gosta, porque é o trabalho dele, mas ele quer ver a cidade se desenvolver. Para isso, essa semana, inclusive, eu tive a oportunidade de ajudar um carrinho de lanche que precisava colocar luz elétrica no carrinho de lanche. 6 anos trabalhando sem energia elétrica. Acredita um negócio desse? Para vender água de coco, garapa, essas coisas. E nós sentimos a dificuldade que é empreender em Ribeirão Preto. Desde o micro até o grande empresário em Ribeirão Preto, tudo para na burocracia. Então, nesse sentido, eu gostaria de convidá-la a nos ajudar a produzirmos, aqui, já com essa comissão maravilhosa aqui, até projetos conjuntos aqui que nós possamos fazer,
como melhorar a vida do empreendedor. Mas aí quem tem que nos ajudar são vocês que estão com o umbigo no balcão todos os dias atendendo o empreendedor e suas dificuldades burocráticas em geral. Obrigado. Vereador, essa é a parte mais fácil para a gente, é o que a gente mais gosta de fazer, viu? Então, seja bem-vinda. E colher os resultados disso é maravilhoso, né? Então, assim, quando a gente vê os feedbacks dos clientes, a gente fica com o sorriso de orelha a orelha. Nós temos N formas de fazer capacitação com esses empresários. A gente precisa sempre entender que existem N perfis. Então, eu tenho, por exemplo, como você disse, o carrinho de lanche, o carrinho de qualquer coisa, que é um empresário mais simples, possivelmente ele é uma pessoa física, talvez não formalizado, e aí eu preciso falar de formalização com ele, não pensando em fazer com que ele pague tributos só, porque se formalizar não é somente pagar tributos, tem muitos outros benefícios por trás disso. Então, se eu falo de uma pessoa que empreende, que ainda é muito simples, que é uma pessoa física, eu preciso falar de muitas coisas, mas, basicamente, eu preciso falar de planejamento, porque planejamento é o começo de tudo para essa pessoa, e de formalização. Aí nós vamos evoluindo nos portes. Então, eu saio da pessoa física e vou para o MEI, que é o empresário de menor faturamento, já formalizado, que tem características muito similares. E nós temos muitos MEIs no nosso território. E aí, quando eu falo do MEI, eu vou levar capacitações para ele, geralmente com foco nas etapas iniciais. Então, eu vou falar sobre um fluxo de caixa, porque ele ainda não sabe o que é um controle financeiro. Eu vou falar de uma divulgação, então, do marketing digital inicial, né? E nós vamos trabalhar os conceitos ali mais básicos, mas sempre voltados, esses conceitos, para a prática. Porque não adianta eu falar com esse empresário, falar de teoria. Eu preciso trazer ações práticas. E há alguns anos, há exatamente 4 anos, o SEBRAE tem focado nisso. Os nossos principais objetivos são reduzir custo desses empresários, aumentar o faturamento, aumentar a produtividade deles e conseguir que eles implementem alguma inovação, que não é nada de extraordinário, mas é fazer com que eles façam algo de novo, algo de diferente, justamente para que eles saiam do lugar. E aí, para o MEI, a gente vai trabalhar sempre aumento de faturamento com redução de custos. Aí eu saio do MEI e vou para um porte maior, eu vou para um ME, que é outro perfil, já é uma empresa mais estruturada, talvez, né, falando aí da nossa parte hoteleira aqui na cidade, de restaurantes mais estruturados, nós vamos evoluindo. Aí eu vou trabalhar consultorias mais específicas. Consultorias são sempre atendimentos individuais, onde nós vamos falar com os especialistas. Então, eu tenho um especialista jurídico, eu tenho um especialista em comércio eletrônico, enfim, cada um na sua área. E também tenho coletivos para colocar todo esse grupo numa mesma página, para que talvez esse grupo tenha um objetivo em comum. A gente já fez vários grupos em toda a região, onde a gente junta 20, 30 empresários com um objetivo em comum, para que eles vão cobrando um ao outro também, para que a gente promova o desenvolvimento do grupo. E pode ser um grupo específico, como a gente já fez muito aqui na cidade, que a gente tem um segmento muito forte, que é o de alimentação, mas também podem ser outros grupos, né? Não precisa ser só alimentação. E nós temos, por fim, o EPP, que aí é o último porte que o SEBRAE atende, que nós atendemos micro e pequenas empresas, e o EPP já é aquele empresário bem mais estruturado. E aí, para esse empresário que já está mais preparado, a gente pode falar, por exemplo, de um programa que o SEBRAE tem para auxiliar ele a achar compradores. Então, eu vou ajudar ele a vender, eu vou ajudar ele a ganhar mais dinheiro, né? Para esse empresário, eu vou falar de um programa voltado só para a implementação da inovação. Então, eu vou pegar um agente, que é um agente nosso terceirizado, que vai acompanhar esse empresário por 6 meses, para identificar as demandas dele e orientar ele como ele pode ir aplicando a inovação para atender essas demandas, sempre com foco em aumentar a produtividade dessa empresa, que, no fundo, é aumentar faturamento, reduzir custos, sempre olhando também o número de pessoas ali, de funcionários naquele negócio. Então, resumidamente, eu não sei se ficou claro, mas essa é a nossa forma de atuação. Então, a gente precisa identificar os grupos, para isso é importante a gente identificar os segmentos, para que a gente traga ações práticas para esses grupos, os portes, que nível que aquele empresário está, que nível de gestão que ele está, e aí a gente encaixa dentro das nossas ações, que serão atendimentos individuais,
ou programas que nós podemos conduzir, como o programa de venda, que eu comentei com vocês, como o programa de inovação, e os próprios projetos, como a gente tem projetos voltados para alimentação, beleza, enfim, hotelaria, entre outros. Maravilhoso o trabalho que você faz, mas eu volto à minha questão, meu posicionamento anterior. Nós precisamos que vocês nos passem a dificuldade da legislação para o MEI, o EPP, para todos que vocês trabalham, para que a gente possa facilitar. Vou te falar um exemplo que a gente tem aqui, às vezes nem é legislação. Uma das coisas que a gente recebe, às vezes no nosso gabinete, são pequenos bares e restaurantes que têm uma enorme dificuldade, por exemplo, com a vigilância sanitária. Vigilância sanitária, tem que fazer assim, e vai embora. Aí o cara faz do jeito que ela fez. Aí volta, não, essa porta tem que ficar do lado de cá. Ele tem que quebrar e fazer. E antes disso, não tira alvará, não pode trabalhar, não pode fazer nada. Ele fica 6, 7 meses pondo dinheiro no negócio sem poder faturar. O nosso projeto aqui previa que o empreendedor já pudesse trabalhar com o protocolo na mão. E, enquanto isso, vai entregando a documentação que precisa, vai fazendo, mas vai tendo faturamento já. Isso é um exemplo. Então, o que eu pediria a você, talvez a gente pudesse nos juntar com a Casa do Contabilista e entender dos contadores a dificuldade que o empreendedor tem, né, para abrir o seu pequeno negócio, e nós conseguimos, trabalhando junto, viu, Zerbinato, Matheus e Duda, facilitar a abertura do empreendimento. Porque o governo não gera riqueza, o governo toma a riqueza de quem a gera, que é o empreendedor, né? Então, para o governo continuar mantendo os salários, funcionando a máquina, tudo, tem que ter o empreendedor gerando a riqueza. Então, nós temos a obrigação de facilitar a vida do empreendedor. E, por isso, eu quero, junto com os colegas aqui, fazer um convite para que você nos apresente as dificuldades para que a gente possa deliberar e produzir conteúdo que realmente beneficie quem gera riqueza nesse país. É o que eu gostaria de pedir, consultar os colegas, se isso for possível, a gente fazer um trabalho em conjunto aqui para realmente gerar riqueza nesse país. Porque o que mata o brasileiro não é o pobre, é a pobreza. A pobreza ela é causada pelas dificuldades de gerar riqueza. Então, nós temos que valorizar quem gera riqueza, seja o vendedor de água de coco, seja o grande empresário da indústria automobilística. Todos geram riqueza nos seus segmentos e nós temos que facilitar. No caso do Sebrae, que trabalha com os pequenos e micro, terá todo o nosso amparo aqui legislativo, se a gente puder colaborar. Eu a convido para fazer parte do nosso time. Obrigado. Agradeço, viu, vereador? E tem bastante coisa que pode ser feita. Eu vou citar só um exemplo, como você citou que é a nota fiscal. Hoje a nota fiscal é um grande entrave, falando de comércio, para quem está iniciando, para quem está abrindo um negócio. Por quê? O Sebrae ele até fornece um emissor gratuito, não sei se todos têm conhecimento. Mas para o emissor gratuito eu preciso ter o quê? O certificado digital. E eu preciso pagar por ele. E essa é uma grande reclamação que a gente recebe, por exemplo, dos empresários. Então, como resolver isso? Eles falam para a gente, eu não tenho esse dinheiro para pagar esse certificado digital, né? E a gente também, pelo nosso lado, a gente fica pensando como tentar ajudá-los, né? E até o Sebrae recentemente melhorou o nosso emissor, mas ainda existe essa obrigatoriedade. Então, você citou um exemplo, tem muitos outros exemplos que a gente pode levantar e debater, sim. Há uns 4 anos atrás, a gente formou um time que era, eu não vou lembrar de todo mundo, mas era todos os principais membros envolvidos para a abertura de negócio aqui na cidade. Eu estava representando o Sebrae na época, tinha o pessoal do Sincovarp, tinha o pessoal da Associação Comercial, a Prefeitura Municipal, claro, tinha o Corpo de Bombeiros, enfim, todo mundo que estava atrelado à abertura de um negócio. A gente começou a fazer reuniões mensais
justamente para levantar esses pontos e buscar melhorias. Por um tempo teve assim um resultado fantástico, fantástico, que foi nítido para todo mundo que estava envolvido, mas com o tempo isso foi apagando até essas reuniões não acontecerem mais. Mas existem muitas iniciativas que a gente pode tentar promover, né, e resgatar coisas boas que a gente também fazia lá atrás. Obrigada. Nayana, se tiver algum registro de atas assim que vocês querem encaminhar para a gente, podem encaminhar, que aí a gente pode se debruçar para analisar isso, sentar de novo depois. Tá bom, eu vou verificar sim. Eu acredito que eu tenho sim dessa época e desses itens também que eu citei aqui. Eu passo para você, Marcelo? Tá bom, obrigada. Ana, você disse que o Sebrae tem pensado nos empreendedores também da região, né? Qual é o plano de expansão para esses empresários da região que o Sebrae tem como planejamento? Nós fizemos em 2022 uma série de ações que foram voltadas somente para o turismo na região. E nós vamos dar continuidade em 2023 com essas ações. Então, por exemplo, eu vou citar dentro dessas ações um caso específico que calha também em Ribeirão Preto. Nós temos um workshop que vai acontecer agora em fevereiro para falar sobre qualidade de atendimento ao turista, né, aos turistas que visitam. Esse workshop, nós sediamos ele em Ribeirão Preto. E nós tínhamos 30 vagas, que, se você pensa, é muito pouco, 30 vagas. Nós não conseguimos alocar 30 empresários, né, que a gente chama de clientes, 30 empresários para participar desse workshop. Esse workshop, para o Sebrae, tem um custo de R$2.000, e para o cliente não teria nenhum custo. Nós não conseguimos fazer em 22, remarcamos para 23. Então, nós temos várias ações acontecendo. Essa é uma que eu citei, de Ribeirão Preto. Nas outras cidades, nós temos outras ações, sempre voltada com o desenvolvimento de roteiros turísticos. A gente também tem conteúdos, falando da parte técnica, conteúdos voltados para a segurança, porque a gente precisa pensar na segurança do turista quando ele está num determinado espaço. E o foco principal nosso, que é a qualidade do atendimento. Isso falando da parte técnica, e que são sempre parceiros do Sebrae que aplica, né? O Sebrae intermediando tudo isso. E aí, falando da parte de gestão, o Sebrae entra com os conteúdos voltados à gestão empresarial. E sempre por meio de grupos. Então, a gente faz esses eventos juntando os empresários, porque o nosso objetivo é desenvolver a região. Então, a gente convida os empresários de toda a região de turismo, não só de Ribeirão, mas de Orlândia, enfim. E aí, juntando todos esses empresários, a gente aplica esses coletivos e dá a sequência depois no atendimento individual a cada um deles. Só uma pequena parte, a questão da nota fiscal. No nosso gabinete, no caso, o meu gabinete, acredito que como outros, tivemos muitas reclamações. Tive, na época, pessoalmente, com o secretário da Fazenda sobre a emissão, o tempo, o prazo, e a gente está bem atento a isso também. E, fazendo a palavra dos meus amigos aqui, o que você puder trouxer para a gente de conteúdo, de demanda, e a gente puder aqui, através da Câmara, fazer alguma coisa útil e válida, conte com a gente. Queria passar a palavra, uma pergunta ao Washington Barbosa, ele é meu assessor direto. Gostaria de fazer uma pergunta. O que eu queria pedir a ela que discorresse, até para a gente entender melhor, porque o contraponto entre ela e os outros dois é exatamente isso. Então, quando você fala de formação, capacitação e treinamento, né, no caso dos dois, é a pessoa que quer ser trabalhador na área do turismo, né? É o garçom, é a camareira, é o recepcionista, etc. Mas há algumas pessoas que querem estar inseridas na área de turismo, ou pelo menos imaginam a possibilidade, ou nem conhecem a possibilidade, como empreendedores, né? Principalmente o microempreendedor, que é típico na área. E quando a gente fala de microempreendedor na área de turismo, pensando no microempreendedor mesmo, no moço do cachorro-quente, no fim da noite depois do evento, né, dos eventos de saúde, dos eventos de negócios que tem em Ribeirão Preto,
mais sofisticado um pouco, talvez mais acolhedor um pouco. A questão da música, a questão do artesanato. Enfim, nós temos uma série de pequenos empreendedores que podiam estar inseridos na área do turismo, sob o olhar até de inclusão social, econômica, né? Então, às vezes, a gente olha naquele empresário que já é empresário comum para tentar trazê-lo para uma qualificação para o turismo, né? E tem aquele que está tentando descobrir uma área de empreendedorismo e, de repente, o turismo é esse caminho. Então, eu queria que você falasse sobre este que ainda não é. O que o SEBRAE pode fazer para atrair, até com a coparticipação da comissão, da Câmara, etc. A segunda coisa que eu queria perguntar para você é sobre até onde o SEBRAE, nos programas que ele consegue trabalhar para criar o espírito de segmentação de turismo na cidade. Né? Nós temos muitos empresários que até faturam. A Grishow está aí, durante uma semana tem um monte de gente que fatura. Mas acabou a Grishow, para ele foi por acaso, aconteceu comigo. Né? Ele não consegue olhar como segmentação, e depois vem o outro evento, que às vezes ele nem toma conhecimento, vem o outro, porque é lá no JP, porque é aqui, porque é ali, porque é lá. Para criar o espírito de. Né? Ribeirão, num evento que teve há uns anos atrás sobre turismo, ficou claro que, além do turismo de negócio e de eventos que Ribeirão tem essa expertise, né? Ribeirão é, acima de tudo, a infraestrutura para o turismo da região. Então, o cara vem no Portinari, mas dorme em Ribeirão. O cara vai lá no Marcelo Graça, mas dorme em Ribeirão. Vem para o Pinguim, vem para o shopping. Hein? Então, nós temos também dentro do turismo. E quando ele não chega como turismo, é o que você colocou e que o Rodinei colocou. Ele chega aqui em Ribeirão Preto como alguém que está passando por aqui. Ninguém o pesca, ninguém o atrai. E no turismo de evento e negócios, nós temos uma pessoa que ainda é muito negligenciada em Ribeirão Preto, que é o acompanhante de quem vem para turismo de eventos e negócios. Ele não participa do evento. É a esposa, é o filho, é a secretária que vem, ela não participa, principalmente na área de saúde, né? E fica perdido na cidade. Vou onde? Nós não temos um turismo receptivo, nós não temos uma ação que atraia essa pessoa que está na cidade turista, né? E atraindo ela à noite, você acaba atraindo o outro também, né? Dependendo Então, assim, essa ideia de segmentação, o que o SEBRAE pode trabalhar em cima disso? Vamos ver se eu vou lembrar de tudo, viu? Mas vamos lá, primeira parte, né? Como a gente pode trabalhar com essas pessoas. Vou pegar um exemplo. Se a gente tem um grande show acontecendo na cidade, eu vou ter lá o vendedor de cachorro-quente, o vendedor de doce, eu vou ter N pessoas que não se enxergam como pessoas atreladas ao turismo, mas que são, de fato, empresários da área de turismo, mas eles não sabem disso. Eles sequer entendem o que é ser empresário. Eles acham que o empresário é alguém muito rico, que ganha dinheiro, dono de uma grande indústria. Como que a gente lida com esse pessoal? A gente vai promover uma capacitação técnica, primeiro para eu chamar ele. Então, eu vou dizer assim, olha, vamos aprender a fazer esse bolo que você faz e vende aqui na porta desse evento de uma forma melhor. Você pode economizar os seus recursos com ele, gastando menos na produção. E aí eu envolvo meu parceiro. Por isso a gente tem parceiros como o Senai, o Senac, para nos envolver nessa parte operacional, nessa parte técnica, né? E aí eu envolvo ele primeiro nessa parte técnica, que é o que brilha os olhos dele. Eu vou falar sobre o que ele mais gosta de fazer. Quer fazer o cachorro-quente, quer fazer a pipoca, enfim, o que for atrelado ali. Aí, depois que eu ensino isso para ele, aí eu vou falar de gestão financeira. Olha, então você viu aqui como você pode fazer muito melhor esse bolo, enfim, o que você está cozinhando? Aí eu começo a entrar no assunto de finanças. E aí, depois que eu entro no assunto de finanças, eu vou e entro, de fato, no assunto de turismo. Então, é aos poucos. Eu primeiro preciso atrair essa pessoa, para que ela se reconheça. E aí a gente fala, nesse ponto específico, muito de inclusão produtiva, né? Pensando até em como aumentar a renda dessas pessoas, por meio de ações simples.
E nós temos relatos, gente, assim, nós fizemos um forte trabalho de inclusão produtiva esse ano aqui com parceria com a prefeitura. Eu não sei até que ponto vocês têm conhecimento, mas nós temos relatos incríveis disso, porque são pessoas que passam necessidades e que às vezes vão para esses cursos não porque elas querem primeiro aprender como fazer, mas porque elas querem ter o que comer. Então elas vão fazer o curso porque lá é oferecido a comida que eles fazem. E aí, aos poucos, essa pessoa vai se soltando, ela vai entendendo o que a gente quer dizer naquele curso, a gente vai abrindo o olhar dela. Então, assim, no ano de 2022, colhemos feedbacks incríveis em relação à inclusão produtiva, que tem muito a ver com o turismo, dependendo da área onde esse empresário vai atuar. Okay? E no segundo ponto, falando da segmentação desses profissionais, né, e até dos pares deles que podem vir juntos para esses eventos, aí é uma área um pouco mais delicada, que, de fato, a gente precisa até de um envolvimento de um plano de turismo local para se trabalhar isso, porque é difícil fazer essa pessoa se enxergar dentro daquilo que, né, dentro daquilo que ele faz, que ele gosta de fazer. Muitas vezes ele está correndo atrás da sustentação da família dele. Ele não está, de fato, preocupado com o turismo. Ele está indo no evento porque vai ter muita gente e porque ele quer ganhar muito dinheiro ali para pagar as contas, para pagar o alimento para o filho, para a mulher, enfim. Então, dentro da inclusão produtiva, existe também o trabalho de conscientização dessas pessoas, mas que envolve até uma mudança cultural. Então, não é algo que a gente consegue em uma capacitação de 15 dias, de 5 dias, de 1 dia. Não é algo rápido de conquistar, mas é uma semente que a gente vai plantando. Por isso que a gente sempre tem que dar sequências nesses treinamentos e capacitações. Lá pelo lado do Sebrae exclusivamente, a gente sempre tenta juntar pessoas do mesmo grupo para que eles se reconheçam. Então, eu vou falar com pessoas que têm barraquinhas de cachorro-quente. E eu vou falar a mesma linguagem com eles, porque aí eles vão se reconhecer, um vai falar uma coisa, o outro vai se ver na fala do outro, e aos poucos a gente vai criando uma conscientização local daquele grupo. Tá? Mas não é algo tão simples e tão rápido, a gente precisa de um tempinho maior, porque envolve até uma mudança cultural, até de postura dessas pessoas. Obrigado, Nayana. Em sequência, eu passo a palavra ao senhor Wellington José Lavoyer, diretor administrativo da Funtec, Fundação de Formação Tecnológica de Ribeirão Preto, da Prefeitura Municipal, o qual terá também 10 minutos para falar da comissão sobre o assunto, com a nossa expectativa de que, na sua exposição, nos fale das possibilidades dos trabalhos da Funtec para a formação, capacitação e também a qualificação de empreendedores e trabalhadores na área do turismo aqui em Ribeirão Preto. À vontade, senhor Wellington. Boa tarde, vereador Matheus, vereadora Duda, vereador Zerbinato, vereador André Rodini, aos meus companheiros do lado. Como o vereador Matheus disse, eu sou o Wellington, diretor administrativo da Funtec, Fundação de Formação Tecnológica de Ribeirão Preto. Nós somos uma fundação criada por uma lei municipal, pela qual ela tem o objeto principal em capacitar o cidadão ribeirão-pretano no mercado de trabalho. E hoje nós temos mais de 20 cursos em andamento. Agora, por esses 30 dias, por conta das férias dos professores, até o dia 15 de janeiro, nós temos que cumprir com essa obrigação. E, a partir daí, já teremos mais de 20 cursos em andamento, tanto na parte da manhã, como na parte noturna, que vai até quase 10 para as 10 da noite. Eu estava verificando as informações dadas pela nossa colega, e lá a parte ela é empresarial. E nós aqui somos a parte de quem vai trabalhar numa empresa, na verdade. E dentro dos cursos que nós temos hoje, todos aqueles que nós temos aqui, mais de 20, eu estou observando aqui que portaria e recepção, auxiliar de garçom, camareira,
até o inglês. São cursos que nós, da Funtech, podemos ajudar essa comissão em relação a estruturar um empresário diretamente através dos nossos cursos. Nós temos professores bastante capacitados, porque são terceirizados. Temos hoje 2 doutores, da USP inclusive, certo? E 4 mestres, também da USP. Todos eles são aquele outro, sem ser o mestre e o doutor, não o bacharel, é o Especialista? O especialista. E os outros são especialistas. Então, na verdade, nós temos um grupo de professores que, para esses cursos aqui, pode ser até outros, até em relação à informática básica, temos como colaborar, sim, para essa comissão. E só que nós temos que ter aí, eu estou vendo ali a participação como que é o Newton, que pode nos ajudar em relação a, por exemplo, porque nós não vamos capacitar o garçom, por exemplo, nós vamos capacitar quem quer ser garçom. E para isso, nós estamos precisando de ajuda, no caso lá, talvez até na parte sindicato, para a gente poder promover o pessoal para isso aí, certo? Então, praticamente, dentro da nossa característica, é o que a gente pode ajudar no momento. Pois não. Eu acho que é uma conexão, é uma rede, né, que se faz, tem que ser integrada. O nosso objetivo agora, a partir das próximas reuniões, será discutir profundamente o turismo, e a gente, graças a Deus, estamos nessa comissão com muita seriedade, muita propriedade ao longo desses 2 anos, e o que a gente puder fazer para fomentar e criar essa rede, ou começar a plantar a semente, para que ela possa aí se interligar, se ramificar, atendendo todos os setores, é o nosso principal objetivo, e eu acho que é uma das principais necessidades também. Uma pequena observação minha. Turbinato? Gostaria de saber do Sr. Wellington se ele tem os dados para nos fornecer de qual a quantidade de alunos que a Funtech recebeu esse ano, né? E quantas pessoas que foram formadas e encaminhadas, se tem essa parceria para o encaminhamento do mercado de trabalho também, e se tem, quantas pessoas foram encaminhadas para o mercado de trabalho que fizeram o curso e conseguiram, com a qualificação, o seu serviço. Hoje, esse ano, nós tivemos participação de mais 2.000 pessoas. São 49 cursos feitos, com 3 meses e meio, em média, cada um, com 92 horas. Essa quantidade eu posso te passar, assim, certamente, por escrito para vocês terem um conhecimento sobre isso. Nós temos lá dentro da fundação uma televisão pela qual, eu falo assim porque eu sou da antiga, cabeça branca, igual ele estava dizendo, né? Então lá nós apresentamos a muitos empresários, colocam a necessidade de emprego ali, certo? E, além do que, nós também fazemos uma propaganda dentro da própria televisão. O feedback realmente não é fácil de fazer, depois da saída deles de lá do curso. Mas eu tenho muitas declarações pós-cursos de que ele realmente conseguiu um emprego, certo? Não são todos. E o que nós temos está por escrito, essa é a nossa situação. Presidente, vou então solicitar à comissão que a gente mande um ofício lá para a entidade, solicitando esses números para a gente ter de forma oficial também aqui pela comissão. Tá? Perfeito. Duda? Matheus. Pode ir. Uma das coisas importantes que acontecem aqui na nossa cidade é que a gente prepara a pessoa, existe a demanda e não existe a ponte.
quando você fez a investigação sobre a rodoviária de Ribeirão Preto, está em andamento, lá tem algum ponto de informação ao turista que tem alguém que fale pelo menos espanhol ali? Não tem. No aeroporto de Ribeirão Preto, tem alguém que fale inglês, que não seja igual o Joel Santana para receber as pessoas? Não tem. Isso é uma vergonha. É uma vergonha que o turista chega em Ribeirão Preto, não tem como se informar. Agora, graças a Deus, tem Google, tem essas coisas, a pessoa se vira. Mas se ela precisar perguntar aonde é o banheiro aqui, rapidamente não tem um balcão de informação que possa fornecer um serviço trivial no mundo inteiro, é assim. Qualquer lugar. Aonde chega o ponto de turista? Onde é o ponto do turista? É a rodoviária, é o aeroporto, é a rodovia. Né? Nós não temos. Então, não adianta preparar na Funtec se nós não tivermos a ponte cobrando a rodoviária que tenha alguém ali para dar informações. Pelo menos em português, não tem nem alguém para dar informação em português. Não tem o ponto de informação. Isso nós estamos falando de turismo. Todos os outros segmentos da nossa sociedade pecam pelo Joel Santanismo que existe na nossa sociedade, que é aquilo que acha que faz, o outro acha que existe, mas não existe. Não tem resultado prático. Talvez a nossa comissão possa ajudar a fazer essas pontes de verdade entre a real necessidade e a pessoa preparada para atender o público. Acho que é isso que eu tinha para colocar. Obrigado. Queria agradecer mais uma vez o senhor Wellington. E olha que interessante, né? A pessoa que sai do Funtec, ele na rede de comédia, de empresariado, de hotel, turismo, a pessoa que faz um curso na Funtec, ou um curso específico, seja qual segmento, subentende-se que ela tem interesse real, principalmente se ela conclui ali com todas as dificuldades, e acredito que uma oportunidade dada, de repente, por um hotel, cada um no seu segmento, acho que a pessoa já vem com boa vontade e, com certeza, essa pessoa vai ser um funcionário aí que não vai dar problema, que vai construir a sua carreira ali e trabalhar com muita vontade. Dando sequência, eu passo a palavra agora ao senhor Newton César da Cruz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Hotéis, Motéis, Restaurantes, Bares e Fast Foods de Ribeirão Preto e região, que terá também 10 minutos para falar na nossa comissão sobre o assunto, a expectativa e as demandas e necessidades e as possibilidades existentes para também a formação, capacitação e qualificação de empreendedores e trabalhadores na área do turismo, em especial hotéis, motéis, restaurantes, bares e fast foods. Uma pequena observação também, eu moro ali no São José, então a gente tem ali, agora mudou o nome, né? Mas antes era o antigo Bariloche, o Hotel JP, o Motel Vênus, agora o Savana, nós temos ali, e tem aquele o A2, e também temos aquele na saída de Serrana, aquele Coliseu. Então, só na região do São José nós temos 6. Fica à vontade, senhor Nilton. Boa noite a todos. Aliás, boa tarde, né? Desculpa aí a ansiedade aqui. Eu vou só em defesa da minha amiga aqui, coitada. Vocês bombardearam ela demais da conta e ela não tem nem o que fazer. Cabeça de empresário, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, não é falando mal. Eu acho que vocês viram o que é a potência do segmento dos hoteleiros, eu falo no caso de trabalhadores. Vocês viram na época da pandemia que encheu isso aqui. O pessoal da minha categoria foi garçom. Primeira vez que eu vi isso, empresário chamar o trabalhador para ir ao sindicato. Eu achei isso bonito? Não. Hoje, viraram as costas para o nosso trabalhador. A demanda, se quiserem trabalhador, temos, mas o problema é que eles não querem pagar taxa de imposto, não querem pagar nada. Qualificação, todos querem qualificar, eles não querem qualificar o seu trabalhador. Falta de interesse, o interesse deles é só um, é dinheiro no bolso deles. Acabei de fechar uma convenção agora, para melhorar a saúde bucal do trabalhador.
quase mataram o presidente do sindicato dos empresários. Benefício para o trabalhador. Eles não querem dar. É uma coisa que vai ter que trabalhar? Legal, gostei da atitude dela. Montagem. Hoje, boa parte de empresário, pequenos empresários, eram garçons. O que fizeram com eles, agora estão querendo fazer com o próximo. Eu acho ridículo isso. Eu acho que vocês têm a capacidade de poder estar ajudando. Tive um projeto de colocar para beneficiar, melhoria até do trabalhador dentro do próprio restaurante. E tem restaurante que nem banheiro para o próprio funcionário não tem. Então é uma coisa que vai ter que trabalhar, vai ser um trabalho bem de formiguinha. Isso para a gente sentar para conversar, vai ter que ser bem mais lá na frente ainda um pouquinho. Não lá na frente. Começar agora para poder acertar. Empresário tem vários empresários bons mesmo, entendeu? Mas o problema que está acabando com a gente são os pequenos. Tá? E desculpa aqui um pouco do desabafo aqui, tá bom? Senhor Nilton, perdão, Duda, aqui é a palavra do senhor, fica à vontade, tá? Para pôr suas indignações, as suas observações, porque o que a gente conseguir absorver e tentar transformar isso em algo útil e que venha sanar, ou pelo menos aí amenizar determinadas situações, esse é o intuito da comissão, então o senhor fique à vontade. Duda, por favor. Perguntar, na verdade, desculpa que eu não estou acostumada com esse que não tem que ficar segurando. Eu queria te perguntar, na verdade, sobre a evasão de trabalhadores desse setor. Assim, principalmente na área de hotelaria, a gente tem várias dificuldades, né? Você vê, por exemplo, a pessoa tem que trabalhar no feriado, sábado, domingo, assim, é bastante exaustivo o trabalho e em outras áreas você acaba tendo até mais benefícios. Eu peguei esses dias um Uber que trabalhava dentro da hotelaria, que virou Uber porque, poxa, ele viu que ele ia ter que trabalhar no Natal, entendeu? E aí a gente tem um salário muito baixo, no final das contas, poucas condições trabalhistas para essas pessoas, e eu queria te perguntar sobre, assim, você tem percebido a evasão dos trabalhadores, principalmente do setor de hotelaria? Perdemos mais ou menos, vamos jogar aí uns 50%, hoje não, vamos pôr 40%, que boa parte voltou. Boa parte da categoria nossa aqui de Ribeirão Preto, maioria tudo do Nordeste. Boa parte voltaram para lá e não querem voltar para Ribeirão, justamente por causa de salário. Zerbinato, Rodine. Desculpa, só um pouquinho. Só para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando. MEI, os pequenininhos, né, que falam. É muita humilhação para a categoria que eu falo, que eu falo. Gente, eu vou pagar para vocês R$30 só para ir lá pegar uma bebida. Não é trabalho, não. Deu mais ou menos para entender, né? Então, quer dizer, acha que a pessoa está passando fome. Hoje uma faxina, 150 a R$200. Né? A pessoa quer pegar um garçom para servir um vinho que custa na faixa dos seus 400. Aliás, vou falar o valor exato. R$1.800. Quer arrumar um garçom para pagar R$100 um extra para ele. Um prato de comida, R$400, R$500. Só vai fazer uma comidinha, eu vou pagar R$70. Então, de ficar até chateante. O pessoal vai no sindicato, tem hora que eu fico até com dó do pessoal. Dói no coração. Ainda fora que eles fazem o próprio trabalhador fazer oposição do sindicato, porque o sindicato está forçando o trabalhador a cobrar dos empresários, coisa que eles não têm condição de pagar. E que é o quê? É o salário. Está difícil para o trabalhador da nossa categoria. Desculpa, tá, gente? Tem hora que eu fico até meio... Porque tá difícil.
trabalho social que nós fizemos nesse período de pandemia, até hoje ainda nós conseguimos fazer ainda, inclusive com o pessoal da prefeitura, não vou ficar citando o nome, entregamos mais de 6 mil cestas básicas para a nossa categoria, tá? Ainda a gente ajuda ainda. São colegas que trabalhou comigo passando fome. Empresas que fechou, que nem pagar, nem o fundo de garantia nem foi depositado. Empresário reabriu o restaurante. Querem falar do que mais? Mão de obra? Tem. Querem trabalhar. Mas pelo menos com dignidade. E isso o empresário não quer dar. É pedir o mínimo, né, Newton? Ô, Newton, o senhor tem informações, né, dados de um teto ou de um piso salarial para esses trabalhadores? E se no comparado com outras cidades, Ribeirão está realmente abaixo dessas outras cidades do mesmo patamar de Ribeirão Preto? Ribeirão Preto, Franca e Barretos é o mesmo. A gente fecha a negociação junto. Tá? Hoje, nós estamos, em termos de estado de São Paulo, nós estamos, se eu não me engano, em quarto lugar. Éramos o pior piso da categoria era o nosso. A gente conseguiu dar uma equiparada. É muito? Eu não vejo muito. Pelo que eles ganham. E falam que pagam taxa, aonde eu falei, a hora que você for ver, não tem um fundo de garantia depositado. O piso nosso hoje foi para 1.720. Aliás, se a pessoa que nunca trabalhou for entrar na categoria, é 1.480, se eu não me engano. Depois de 3 meses, 1.720. Então, quer dizer, não é um piso alto. Tem condição de pagar mais? Tem, mas não pagam. É duro você ouvir de empresário, não merece nem o salário que ganha, mas está trabalhando com ele 8, 9 anos. É só um desabafo, tá, gente? Isso aí, porque isso me chateia. E o duro que é empresário que é até amigo da gente, que foi até gerente meu. É que assim, só uma conta rápida, por exemplo, uma camareira que vai receber R$ 1.700. Se ela fizesse uma faxina por dia, R$ 150, 6 dias da semana, ela receberia R$ 900 em uma semana. Sim. Assim, e aí ela vai ser... camareira para receber 1.700, trabalhando 8 horas por dia, trabalhando sábado, domingo, feriado e afins. Hoje uma camareira no JP, ela ganha um pouquinho mais do que isso, senão ela não consegue. Ela não. Vamos pôr o JP, não vai conseguir funcionário. Paga-se um pouquinho mais do que o piso e dá um convênio. Senão ela não consegue. Ela fica mesmo, não é pelo salário, é pelo convênio. Não estou falando o JP, eu só citei exemplo de JP, porque tem vários também que faz a mesma coisa, tá? Rodine? Eu acho que ele chegou no ponto fundamental da discussão, que eu acho que nem deveria ser essa discussão aqui hoje, mas de toda forma é o seguinte. Não, de toda forma é o seguinte, por que o JP tem funcionário? Porque paga mais. Isso se chama lei de mercado. Infelizmente é assim. Por exemplo, eu tenho a minha faxineira que vai uma vez a cada 15 dias na minha casa. Então é diarista. A cada 15 dias eu pago 150. Se eu pagar 120, ela não vai. 300 eu não tenho para pagar. Ou então nós fizemos um acordo, 150 a cada 15 dias, o resto do dia sou eu que faço. E quando falta mão de obra para o empresário, seja o pequeno, médio, grande, ele ajusta a tabela de valores que ele paga, porque se ele não pagar, ele não tem o funcionário. Então eu entendo que sim, que realmente nós estamos num país em que as pessoas são paupérrimas.
Talvez por não terem se qualificado, não terem tido as oportunidades que todos deveriam ter tido, mas eu acho que é disso que a gente devia estar falando, de qualificar as pessoas para que elas tenham melhores condições de se venderem melhor sua mão de obra. Eu tenho certeza que um garçom que oferece um vinho de R$ 1.800, ele tem condições de ganhar R$ 200, 300, 400 reais por noite nesse restaurante. Agora, se tem o funcionário que está entregando o serviço, que é o que ele tem para vender, que é a mão de obra dele, pelo valor abaixo, é lógico que quem está contratando vai pagar o valor que tem no mercado. Quando não tiver esse valor no mercado, ele vai ter que subir a régua. Isso se chama lei de mercado. E, às vezes, o que a gente vê é o seguinte, que a legislação trabalhista ela é contra o trabalho. Porque é tanta norma, é tanta regra, é tanto empecilho, seja tributário ou de outra forma, para quem está empreendendo, que ele prefere não empreender ou não contratar mais pessoas, porque custa realmente caro, e é do couro que sai a correia. Infelizmente é assim em todas as relações. Em todas as relações. Então, eu acho assim, que se a gente quiser que Ribeirão Preto tenha melhores empregos, e melhores empregos quer dizer melhores salários, melhor condição de vida, e a pessoa não quer trabalhar no Natal, que vai sair para dirigir Uber, fazer o que quiser, alguém vai trabalhar no Natal recebendo mais por isso. Né? Então, eu acho que a gente não pode reinventar essa lei natural, que é a lei de mercado. E quando você coloca no empreendedor, no gerador de riqueza, o pequeno, o médio, a IPP, o que for, cargas muito grandes, ele deixa de contratar. E é isso que acontece. Por que às vezes nós temos uma alta taxa de desemprego? Porque o custo de contratar é muito alto. Custo trabalhista, custo tributário, custo pessoal, tudo custa. E tudo tem que sair da conta no final da noite, que chega lá, que entra no caixa, aí tem que pagar a cozinha, o fornecedor, a luz, o aluguel e o trabalhador. Eu entendo que é muito difícil receber relativamente pouco para trabalhar, mas é muito caro pagar quando você tem como sócio um governo que não está preocupado com a geração de riqueza, e sim com o recolhimento de tributos. Então, eu acho que nós deveríamos rever, inclusive, o ISS aqui em Ribeirão Preto, para os restaurantes. A gente tem que fazer um trabalho de diminuição de carga tributária. Porque, no fim das contas, esse dinheiro, para chegar no trabalhador, ele passa necessariamente pelo custo. E não é... por exemplo, e o cara, quando vende um vinho de R$ 1.800, quanto custou esse vinho para o empreendedor colocar lá para servir o cliente? Então, é uma tabela de custos completa, que a gente não pode olhar apenas a mão de obra. A mão de obra é um dos fatores dos custos. Nós temos vários outros custos em cima das costas do empreendedor. E ele não paga mais porque ele é malvado. Ele não paga mais porque não tem, às vezes, de onde tirar. Não estou aqui fazendo advogado do diabo. Não. Eu quero apenas que nós vejamos todos os lados se nós formos entrar nessa discussão. Porque o que vai acontecer vem o sindicato, aumenta o piso, foi como aconteceu o piso da enfermagem. Como que pode ter um piso da enfermagem nacional? Só para dar um exemplo. Se nós temos um enfermeiro contratado no Albert Einstein, lá em São Paulo, onde a conta é altíssima, né? E nós temos o mesmo enfermeiro aqui na casa do vovô, com o mesmo piso salarial nacional. São essas irregularidades, essas distorções dos pisos, das categorias, que nós devemos moldar regionalmente, localmente, no bairro, né? Às vezes, por exemplo, nós temos um restaurante um hotel fino, como você falou aí, o JP, parece que é um hotel fino. Ele pode pagar mais. O Matheus, que conhece muitos motéis aqui, que você falou agora há pouco, uma série de nomes, deve ter motel mais... Você me complica em casa, não conheço. Não, você falou uma série de motéis aqui. Então, lá, tem 3. Eu não sei o preço deles, mas deve ter um mais barato.
E, às vezes, ele não vai conseguir pagar a camareira o valor que paga o JP. Então, nós temos que entender todas essas nuances quando a gente for discutir essas questões, mas eu sou solidário. E entendo que, sim, nós temos que trazer para a discussão todos esses temas, com todas as partes. Inclusive, gostaria de convidar a Brasel para fazer parte aqui da nossa próxima reunião, para ouvir também o que eles têm para falar. Obrigado, viu, Cruz? E a Brasel é gente boa, eles são bem compreensivos. Então, vamos trazer para conversar todo mundo, né? Achei importante. A Mônica, que conduz aqui, minha chefe de gabinete, ó, falando só empreendedorismo, já virou minha gerente de gabinete. Tá vendo? A Mônica, que conduz, já vai fazer o convite para a próxima reunião. Queria falar alguma coisa, Duda? Não, só queria comentar uma coisa rapidinho, porque assim, eu discordo de grande parte do seu pensamento do ponto de vista ideológico. É mais, assim, não, do Rodini. Mas eu acredito numa questão, assim, que a gente trouxe aqui desculpa, o Wellington, para falar sobre a qualificação profissional representante da Funtec. A gente trouxe aqui o representante do sindicato desses trabalhadores. O que falta para esses trabalhadores buscarem a qualificação? É que eles não são valorizados também dentro do seu trabalho. E quando a gente não tem um serviço que é um serviço qualificado, a gente tem uma evasão de 40% da categoria, você tem que rotacionar muito mais as pessoas que são contratadas. A gente vive em um país em que a gente tem mais de 30 milhões de brasileiros passando fome. Alguém vai querer o trabalho? Vai querer o trabalho. Esse trabalho vai ser qualificado? Vai ser, e a mesma experiência que quando você fala que precisa ter alguém que entenda a língua da pessoa que está chegando ali dentro do aeroporto, que consiga se comunicar de alguma forma, ou da pessoa que está dentro da rodoviária, que a gente precisa ter um bom atendimento também dentro desses outros espaços. Isso demanda mão de obra qualificada. Então, a gente precisa pensar também uma forma de valorizar esse trabalhador. E eu concordo com a promulgação de leis trabalhistas, concordo com o método do piso, e aí nem vou entrar dentro dessa divergência porque o nosso tempo aqui está se esgotando. Mas, para além disso, queria, dizer o quanto que eu estou chocada, na verdade, com essa evasão. Eu já sabia que existia isso e a gente sente porque, assim, conversando com as pessoas, eu falo pouco, né? Falo pelos cotovelos, conversando com as pessoas, a gente vê realmente que existe uma grande dificuldade dentro desse setor. Assim, já encontrei muitas pessoas que se evadiram dentro do setor. E a gente precisa pensar nessa experiência. Até mesmo igual o Washington falou, muitas vezes você tem turistas aqui que são turistas eventuais, que não é por causa de uma questão empresarial, que não é porque está tendo um grande evento, mas é porque trouxe a filha para prestar vestibular aqui dentro da cidade, porque na cidade não tem um ponto em que ela possa fazer a prova, entendeu? E aí traz a filha para cá, se hospeda dentro da hotelaria, come em um restaurante, e aí, entendeu? E essa outra pessoa também. Então, a gente, por ser uma cidade que é uma cidade relativamente grande, né? Ribeirão Preto está aí com mais de 700 mil habitantes, a gente precisa pensar também nessas outras experiências, mas era só isso. Que eu queria falar. E eu tinha uma outra pergunta que eu acabei não fazendo. Você tem algum dado a respeito do... como que fala? Da ocupação do setor de hotelaria dentro da cidade ao longo do ano? Tem uma variação? Sabe, porque agora que está retornando, não vou falar mais ou menos o valor assim, de quantidade de pessoas. Agora estão bombando mesmo, entendeu? Passaram por dificuldade mesmo. Deixa eu só falar, só complementar uma coisinha. Gente, a coisa mais gostosa que tem essa categoria nossa é o atendimento. Eles gostam de atender. Eles se sentem bem. O único problema não é falando... o problema é que não estão valorizando a nossa categoria. Tá? Eles não entendem que nós ficamos sem... um sábado, um domingo, um feriado, Dia dos Pais, Dia das Mães. Dia do Garçom é uma segunda-feira. Então, por isso que eu fiquei meio indignado na hora que eu falei desse próprio colega da gente que falar que não merece. Cara, o cara tá dando comida para ele na casa dele. Seria a mesma coisa de você estar com uma babá, ela cuida do seu bem maior e não valorizar. É a mesma coisa. É porque você está comendo. Você está bebendo. Mas desculpa aí, vai.
O Sueliton gostaria de fazer uma observação também, Sueliton. A Nayana também, né? É uma observação rápida. É o seguinte, eu, na Fundação, acompanho muito os alunos que estão lá. Eu vejo aquela ganância, vontade de trabalhar, porque às vezes ele está querendo trabalhar. Eu também sei a dificuldade que a gente tem de parcerias. E eu tive uma parceria, nós tivemos uma parceria esse ano com o Piso e o Supera Parque. Nós fizemos 18 meninos de 18 e 21 anos de idade, um curso de programação de Java, certo? Que é muito difícil. Esse termo de cooperação entre nós, hoje, já foi 252 horas, e dos 16 que terminaram, 14 já está empregado. Esse eu esqueci de falar aquela hora, mas são empregos que chega a R$4.000 inicial, sabe? Bem. Eu fico feliz de falar isso aí agora, e também, quando eu comecei a falar, eu falei do Newton, porque eu tenho chance, através da Fundação, e ele elemento, para a gente poder fazer uma parceria e depois ter o feedback. É isso. A gente tem que ter uma parceria para fazer o final da situação. Nayana? Eu queria, mais uma vez, parabenizar vocês por trazer nós aqui, né? Porque se a gente for entender, de fato, o nosso papel, a gente pode se aproximar. Eu conheço vários segmentos que precisam de mão de obra qualificada. Já encontrei o senhor várias vezes, não sei se o senhor se lembra, mas a gente precisa se aproximar mais. Mas é só para trazer uma informação que vem muito a calhar no que você falou e no que o André também disse, porque, assim, quando a gente capacita um empresário, falando agora específico em mão de obra, ele precisa entender todos os benefícios dele, pagar todos os direitos e deveres daquela mão de obra que ele vai empregar, e ele precisa também entender que todos esses custos devem estar embutidos no seu preço de venda. Vocês não fazem ideia da quantidade de empresários, e assim, eu não estou falando só de pequenos empresários, eu estou falando de grandes empresas que nós atendemos que não têm o básico, que é um DRE, que é um fluxo de caixa. E se ele não tem o básico, se ele não coloca isso numa precificação, muitas vezes ele não coloca nem o próprio Prolabore na precificação dele, é óbvio que ele não vai conseguir pagar direito nenhum para essa pessoa. E ele não vai valorizar, porque ele só entende assim, eu não tenho retorno. Mas ele não tem retorno por uma série de questões. Dentre uma delas, ter um controle financeiro, ter uma DRE para que ele entenda quanto deve custar o produto dele, quais são os custos que ele tem, quais os benefícios de eu capacitar minha mão de obra, de eu pagar todos os direitos e deveres dele, porque tudo isso vai refletir no que ele vai ter de faturamento na empresa. Então, se a gente for pensar em toda a cadeia, é muito mais complexo, porque sim, eu tenho que pensar em muitos outros fatores, mas esse próprio empresário, muitas vezes, ele não tem noção e dimensão de tudo que ele precisa fazer. Ele, muitas vezes, vai fazendo o técnico, que muitas vezes é o que ele sabe, para sobreviver, para a empresa dele crescer, e tudo que é importante vai ficando para trás. Então, tem muito chão, tem muita coisa para a gente fazer ainda. Só um pouquinho, eu lembrei de outra coisa aqui, mais ou menos que você falou também, é indignação também, tá? Mês passado, fechou um restaurante aqui em Ribeirão Preto, mais de 30 anos de Ribeirão Preto, tenda árabe. Isso, bonita casa. Não pagou um funcionário. Não tenho dinheiro. O prédio não é meu. Funcionário de 10 anos. 15 anos. Nilton, e agora? Eu já passei por isso também. Bem lá atrás. A única coisa que eu posso fazer hoje para poder te ajudar, se você estiver passando necessidade, eu te ajudo com alguma coisa, eu te ajudo. Mas em termos de financeiro, é você entrar na justiça. Não tem o que fazer. Agora eu falo, não estou generalizando patrões não, tá?
A pessoa de ter no mercado mais de 30 anos, e boa parte, tá? Teve funcionário lá que estava com 5 anos sem fundo de garantia depositado. Para poder fazer negociação comigo lá, e depositou. Pelo menos o fundo. Se nem isso eles não iam fazer. Desculpa, é só indignação. Desculpa. Tranquilo. Washington, para finalizar. Eu queria exatamente amarrar isso, veja bem. A gente viu aqui uma colocação do SEBRAE da dificuldade de ter interessados nos cursos para as vagas disponíveis. E lá também na Funtech a mesma coisa. E aí quando a gente escuta de cá, principalmente em relação à Funtech, por que não atrai formação lá? Porque o salário não atrai, as condições de trabalho não atraem, e aí aquilo que ela colocou. Eu prefiro, e a Duda acho que colocou também, né? Eu prefiro ir limpar a casa da fulana do que ser camareira. Então, a não atratividade econômica é um problema, e o empresário não vai também porque não vê a atratividade econômica, sob o ponto de vista dele, do lucro. Né? E aí por quê? Aí ela acabou de falar agora, 5 minutos atrás. Não é porque o segmento não é lucrativo, mas é porque a gestão dele ou desperdiça, ou tem custos não presentes no custo do produto, e aí ele tem prejuízo, né? Ou é desperdício, é prejuízo, e aí também não atrai, não. O turismo, só quando tem show, só quando tem pontual, né, e não segmenta. E aí não tem uma política pública, não tem, e aí tudo o resto. Aí entra a parte de vocês, né? Não tem política pública, não tem. E uma coisa vai puxando a outra e deteriora uma cadeia que é dinâmica, que poderia trazer dinheiro para a cidade, que pode trazer recursos, pode trazer desenvolvimento, pode trazer inclusão social, se perde por conta de todo mundo numa ilha, né? Por isso que a questão da rede, o Matheus colocou isso muito bem. Construir a rede é uma coisa interessante, construir o grupo para discutir as dificuldades é uma outra coisa interessante que saiu da discussão hoje, né? E mais algumas que eu tenho certeza que vocês perceberam. Washington, agora eu gostaria de fazer uma pergunta agora. Não existe mais o plano municipal de turismo? Me parece que foi feito um plano municipal de turismo, mas foi para a gaveta e está perdido. Até porque não tinha, né, a Secretaria de Turismo, depois veio a Secretaria de Turismo, também ficou meio perdida. Hoje ela foi agregada à Secretaria da Cultura, e o que acabou terminando em relação à educação patrimonial, parece que começa também a caminhar aqui na segunda discussão do turismo. Quer dizer, é preciso rever o conjunto de legislação, o plano municipal, sob esse olhar, porque provavelmente, eu tenho certeza que o plano municipal, por exemplo, não olhou sobre inclusão social e responsabilidade social. E também, pelo jeito, não trabalhou sobre valorização da categoria, inclusão produtiva, a questão econômica. A questão econômica e empresarial, eu tenho absoluta certeza que foi discutida na época, eu participei de parte dela. Mas a discussão do ponto de vista dos trabalhadores na área do turismo, por exemplo, essa questão da inclusão, da valorização, da capacitação, do treinamento, da formação, da reposição, né? E aí é isso que acontece. O empresário, às vezes, investe na formação, na capacitação, ou o poder público investe, e se perde, porque ou ele sai do segmento porque não tem mais atração, ou porque o empresário, é o caso da Tenda Árabe, um funcionário de 10 anos é um funcionário qualificado naquela área, e, de repente, simplesmente foi desperdiçado, né? E talvez um dos capitais mais importantes é o capital intelectual. E a gente simplesmente vai... investe e joga fora, investe e joga fora. O SEBRAE que entende isso melhor do que a gente. Investe e joga fora esse capital, porque só pensa no capital financeiro, né? E esse custo, ele perde, né? E às vezes uma pessoa que está há 10 anos, ele não tem noção do quanto ele investiu naquele funcionário e se perdeu, né? Simplesmente perdeu. Perfeito. Mais algum vereador? Presidente, quero agradecer aqui a oportunidade de estar presente aqui, de participar dessa discussão muito proveitosa, no qual estou
aprendendo bastante. E, diante das discussões, gostaria de propor aqui para a Nayana, Wellington, aqui para o Newton, para vocês, para nós, membros aqui, que a gente criasse uma frente, né, um comitê interinstitucional para discutir principalmente a questão da inclusão produtiva aqui na nossa cidade, no setor de turismo. Acho que seria bacana e a gente poderia aí contribuir com o plano de turismo, né, com bastante bagagem, com bastante conteúdo para o plano municipal de turismo. E aí, se vocês tiverem interesse, seria bacana até, de repente, a gente criar aqui pela comissão também. Perfeito. Duda, Odine? E não esquecer de convidar a secretária de turismo da cidade, né? Porque se nós vamos, quem faz política de governo é o governo. A gente dá apoio. Então, a gente está fazendo aqui, a gente pode fazer lei, mas a política de governo, quem faz é o governo, é o executivo. Então, a gente tem que trazer a secretária para vir aqui participar e mostrar qual que é o caminho que o governo vai tomar. E aí a gente pode até ajudá-la, ou ajudá-lo, quem for o próximo secretário, a direcionar para onde a sociedade precisa, né? Acho que seria muito interessante trazer todos os envolvidos, mas principalmente o executivo, né, para sentar aqui com a gente. Uma oportunidade. Rodine, na primeira reunião de turismo da comissão, o tema foi exatamente a política pública de turismo, ainda de forma geral, né? Aí veio o diretor do departamento de turismo da secretaria, que é específico, né? Hoje discutiu a questão da formação e capacitação. E pelo cronograma da comissão, o próximo é exatamente a questão econômica, então aí tanto empresarial quanto salarial, e o último dos 4 que estão previstos inicialmente é inclusão social e responsabilidade social na área do turismo. Na outra discussão que teve, que foi a discussão do patrimônio histórico, sob o ponto de vista dos tombamentos e dos abandonos do patrimônio, né, terminou com uma audiência pública. Depois das 4 sessões, uma audiência pública em que a comunidade foi chamada a participar também, né? Então, eu imagino, aí o presidente aqui pode dizer isso, que a tendência é também seguir o mesmo caminho aqui, né? E talvez nós vamos ter que fechar retomando uma discussão da política pública depois de escutar o que está se escutando nessas reuniões setoriais, né? Voltar a chamar, e aí? Porque não foi só a Secretaria de Turismo que veio, veio o Conselho Municipal de Turismo, o presidente do Conselho Municipal de Turismo participou da reunião anterior também. E precisam ser chamados para dizer, e aí? No outro tema aconteceu isso, né? O Conselho de Patrimônio Cultural sentou aqui e disse, nós temos problema esse. Aí chamou a CI disse, sim, mas não conseguimos ser ouvidos pelo Conselho. Aí o presidente chamou os 2 aqui. Bom, agora vocês vão ser ouvidos. E aí? Nós vamos fazer o quê? Foi aonde surgiu a audiência pública, né? Então, eu acredito que a tendência aqui também é essa. Gostaria de fazer também agora o uso da palavra Silvia, co-vereadora no Coletivo Popular Judete Zilli. Tem que segurar. O meu boa tarde a todas e todos. A minha sugestão, e do coletivo, é que nós temos muitas mulheres no município que trabalham a economia criativa. Então, seria importante estar incluído também nesse plano municipal de turismo a questão da economia criativa, porque nós temos vários movimentos, muitas mulheres que trabalham essa questão. Eu acho que enquanto a gente não conseguir se apoderar de em todas as questões que a gente pode estar melhorando a qualidade de vida das pessoas, nós não vamos conseguir fazer um trabalho de turismo adequado. Nós precisamos juntar todos que estejam dispostos a fazer esse trabalho. Porque, olha, há muito tempo que eu ouço falar sobre essa questão aí do turismo e tudo mais, mas isso precisa ser também participado com as pessoas que vão participar. As pessoas precisam saber da ideia. Se a gente não jogar a ideia para fora, eles não vão saber do interesse e não vão dar importância. E não vão poder contribuir com a gente. Tá? Fica aí a sugestão. Mais alguém? Só uma última coisa.
Só uma última coisa antes da gente encerrar. Queria agradecer muito a presença de novo de todos vocês e dizer que, assim como o Washington falou, né, essa é uma reunião que faz parte de um novo ciclo da nossa comissão. A gente trabalhou muitos temas aqui ao longo dos últimos 2 anos. Fico muito feliz de poder ter participado, inclusive, da comissão nesses últimos 2 anos e de agora continuar na comissão, nessa nova formação. Mas isso é um mapeamento inicial de uma pauta que antes era muito negligenciada pela Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Não que outros vereadores não tivessem trabalhado disso, mas, assim, pela primeira vez, e muito devido aqui ao Matheus Moreno, sua assessoria, nem se tinha uma comissão dentro da casa que tratasse dessa pauta, e a gente conseguiu, no ano passado, fazer com que, finalmente, a gente tivesse uma comissão que fosse especializada, né, que tratasse também da pauta de turismo, lazer e recreação. Então, aliás, turismo e recreação, porque lazer já tinha. Então, eu fico muito feliz assim, de ver a quantidade de demandas que vocês trouxeram para a gente e dizer que isso é só o pontapé inicial também dessas discussões. Assim, isso não se encerra por aqui, igual o Washington falou, no último ciclo que a gente teve, que foi a respeito do patrimônio histórico, a gente achou por bem encerrar com uma audiência pública, que foi uma audiência pública muito bem sucedida, que também várias questões foram levantadas, e agora a gente parte para esse outro ponto, que é a formulação de uma relatoria, um grupo de estudos a respeito de tudo que foi feito dentro dessa pauta. Então, assim, não acaba por aqui também a participação de vocês aqui dentro da casa. E não tem muito que a gente consegue fazer só enquanto Câmara Municipal, a gente depende muito da Prefeitura, né? Infelizmente, na maior parte das coisas, a gente não tem a caneta. Mas promover esse debate, tentar pressionar para fazer com que a gente tenha avanços aqui dentro do nosso município, é algo que a gente não só pode, como deve fazer. Mais alguém? Sua consideração final? Para agradecer também a minha inclusão a essa comissão. Vai ser um prazer trabalhar com os senhores, as senhoras presentes, né? E coloco-me sempre à disposição para trazer o debate, né? Ouvindo sempre os dois lados da sociedade, ou melhor, todos os lados envolvidos. Obrigado. Wellington? No que concerne aos objetivos da Funtec, nós aqui colocamos à disposição para que o turismo de Ribeirão Preto seja da melhor qualidade, ok? Nayana? Eu queria agradecer mais uma vez, parabenizá-los pela iniciativa e dizer que contem conosco, contem com o SEBRAE. Senhor Newton? Agradeço a todos vocês, desculpa aí a indignação, mas a categoria minha, gente, é uma categoria que quer trabalhar, mas ela quer ser digna também, de um salário um pouquinho só maior, ou então um benefício maior, só isso. Gostam de trabalhar, nós gostamos de carregar bandeja, tá? Foram 24 anos de pinguim. Então, eu represento mesmo o pessoal, tá bom? E obrigado a vocês aí, desculpa tudo aí, tá bom? Uma pequena observação também, senhor Newton. Sou filho de um garçom, meus tios eram maîtres no Palestra, na época, em tempos outroras. Meu pai, amigo do Washington, ele também foi garçom no antigo Degraus, antigo Douradão. Eu fui educado e criado, literalmente, por 2 camareiras, junto com a minha tia, 3 grandes guerreiras, então eu sei muito bem o que uma camareira, como a diarista passa, sei muito bem o que um garçom passa nas suas noites. E assim, como a Duda disse, a gente só pode enxergar mais longe quando está sobre o ombro de gigantes. E quem mais gigantes do que vocês que vivem determinadas situações que nós aqui não temos plena ciência? Eu fiquei impressionado com todo o seu conhecimento, tudo que você trouxe, Nayana, o senhor, porque a gente está aqui para aprender e para conduzir a carruagem de acordo com o que o povo entende, ou que as pessoas do segmento entendam, que sejam positivas para Ribeirão Preto. E Silvia, querida amiga, hoje nós abrimos a porta de uma outra vertente, de uma outra esfera, como disse a Duda, que nunca foi tão divulgada, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, e fazemos questão que todos estejam presentes. Só justificar também, que eu não anunciei, a senhora Josiane Serrano, do SENAC, foi convidada também, mas não pôde vir, justificou que está em fase de transição de diretoria, mas que está nas próximas reuniões abertas ao convite. E o senhor Kleber Merati, presidente do Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Ribeirão Preto, também não pôde vir, e justificou que está ausente de Ribeirão, mas que está disponível nas próximas reuniões. Nada havendo
mais ser discutidos e nem matérias a deliberar, informamos que não haverá sessão ordinária dessa comissão no mês de janeiro, em função do recesso parlamentar, voltando a nos reunir já com a nova composição e novos convites em 23 de fevereiro de 2023. E uma das temáticas tratadas é a força, as demandas e a importância da área do turismo e hospitalidade para a economia em nossa cidade. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Contem sempre conosco na comissão e desejo também a todos, aqueles presentes que nos ouvem, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo com muita saúde, paz, sucesso, sabedoria e proteção de Deus sempre. Nada mais a discutir, deliberar, declaro encerrada a 17ª reunião desta comissão. Uma boa tarde a todos.